Quantas vezes nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos lembre do que Jesus já garantiu por nós na cruz. As promessas que Deus fez para mim ou para você especificamente. Nós temos a tendência, com o passar dos dias, das semanas e do ano, esquecermos do que Deus prometeu para a gente, do que Deus prometeu para mim, para você, do que Deus garantiu. Isso é natural nosso. Mas, meu querido, vamos pensar. Deus não se esquece. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 24, uma parte da ressurreição de Cristo. Mas eu quero focar no diálogo do anjo com as mulheres. Porque ali fica claro que nós esquecemos muitas vezes do que Deus já nos garantiu. E nesse meio de esquecimento, nós ficamos desesperados, ficamos amedrontados e muitas vezes acabamos cometendo erros porque apenas não lembramos do que Deus falou conosco. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, fala sobre a ressurreição de Cristo. Logo no início, no capítulo 6, no versículo 6, diz assim sobre as mulheres: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. E olha o que o anjo tem que falar para elas. Lembrem-se do que ele disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Meu querido, você que serve a Deus já há algum tempo, quantas vezes na sua vida Deus já fez promessas para você? Quantas vezes Deus já falou com você através dos dias que você dobrou o joelho, buscou a face dele e o Espírito Santo deu uma palavra para você? Quantas? Eu creio que inúmeras vezes. Eu creio que muitas vezes Deus já fortaleceu você, Deus já deu uma palavra de ânimo para você, Deus já falou: eu estou contigo. Deus já garantiu a você que era Ele que pelejava e não você. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quantas vezes você, assim como eu, ficou desesperado por alguma situação? Ficou amedrontado por circunstâncias? Quantas vezes você achou que estava tudo perdido? E aí você volta para Deus com choro, com angústia, com desespero. Quantas vezes? Sabe? Eu também cometo isso às vezes. E lendo essa passagem, o que me saltou aos olhos é isso. Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se do que Jesus disse a você. Lembre-se do que Jesus garantiu a você. Essas mulheres, assim como os discípulos,
estavam angustiados, tristes, desesperados, chateados, desanimados e com um sentimento de perca. Mas elas não lembravam do que Deus, do que Jesus tinha prometido a elas. E olha só o versículo 8. Então se lembraram das palavras de Jesus. Eu e você não somos diferentes. Muitas vezes, quase sempre, né? Deus faz uma promessa para nós, nós buscamos a face dele, Deus fala coisas maravilhosas sobre o nosso respeito, sobre circunstâncias. Muitas vezes, como Davi, ele fala do seu futuro, do futuro da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do futuro do seu estudo, ou seja, das suas finanças, da sua saúde. E em algum momento da vida, essa situação não acontece. Assim como elas estavam esperando o reino de Deus ser implantado, elas criam em Jesus. E de repente Jesus morre, eles tinham tanta certeza que Jesus ia implantar um reino, né, ali com Jerusalém, e de repente todo aquele sonho morreu com Jesus, e Jesus foi sepultado. Só que existe uma grande diferença, claro. Jesus foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, né? Nos enviou o Espírito Santo, nos revestiu de poder. Não estou comparando, mas estas mulheres, o sentimento de perca delas, o sentimento de desespero delas, dos discípulos, a angústia, a tristeza, né? Por quê? Porque eles não se lembravam do que Jesus tinha prometido, que era necessário que isto acontecesse, mas que ele ia ressuscitar. E eu e você, pare para pensar nas situações da sua vida. Quantas vezes Cristo prometeu para você algo e aí você entrou em desespero, triste, magoado, chateado ou abalado por causa de alguma circunstância? E quantas vezes, no final, as coisas aconteceram como Deus prometeu e você, no final, agradeceu a Deus? Mas você passou por todas aquelas angústias, você passou por todos aqueles problemas, você passou por todo o desconforto, você entrou em desespero, você muitas vezes, assim como eu, por causa do desespero, erramos no que devemos fazer. Irmãos, sabe, a palavra de Deus, ela é fiel. Cristo, ele nunca vai nos desapontar. Deus nunca vai nos abandonar. E o Espírito Santo sempre vai estar com a gente. E nós, por causa das circunstâncias da vida, ou situações que nós criamos, ou situações que acontecem a todo mundo, né? Circunstâncias. Ou até quando o inimigo, Satanás, nos ataca, nós entramos em desespero. E esquecemos de que Jesus disse para mim e para você que estaria conosco todos os dias. Que os anjos estariam ao nosso redor. Que até os cabelos, até os fios de cabelos nossos estão contados e nenhum cai sem que ele deixe, né? Nós esquecemos que a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Nós esquecemos que Deus garantiu para mim e para você a salvação eterna. Nós esquecemos que o Espírito Santo foi feito nosso Consolador. Nós esquecemos que somos revestidos pela graça, pelo Espírito Santo e com poder. Nós esquecemos as promessas que Deus fez especificamente a mim e a você em determinada ocasião da nossa vida, com determinado objetivo. Nós esquecemos.
Lembre-se, por exemplo, do que o ano passado Deus prometeu para você. Você lembra? E você lembra das situações que aconteceram? E quantas vezes você ficou triste, desesperado? E quantas vezes você entrou em angústia? Porque você não lembrou do que Deus falou com você? Pensa nisso. Antes de ficar desesperado, antes de entrar em angústia, antes de parar, antes de questionar, antes de murmurar, dobra o joelho, fala com Deus, pede para que Deus comece a te lembrar. O mais importante, lembra o preço que foi pago pela sua alma, pela minha alma. Jesus não pagou esse alto preço para que você fosse destruído, para que você fosse feito um nada. Jesus pagou o alto preço pelas nossas vidas para que nós, no final, podermos estar com Ele eternamente. Ele pagou esse alto preço para que nós possamos habitar os céus. Através dele, isso é garantido para mim e para você. Mas com essas coisas, com a salvação, deve vir no nosso coração a paz diante das circunstâncias, diante das situações difíceis, diante do caos, a paz diante de uma enfermidade. Nós temos que confiar que o Cristo que nos chamou, Ele é poderoso para cumprir a palavra dele. É simples. Quando nós entramos em desespero ou angústia, nós estamos esquecendo de quem somos e por quem fomos chamados. Pense nisso.